Oi, Beloguinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer videoaula da matéria que eu mais amo na minha vida, que é Fisiologia Vegetal. E hoje a gente vai falar do melhor assunto que eu já vi de Fisiologia Vegetal até hoje, que é fotossíntese. E depois a gente vai ter um plus ali de respiração celular pra gente dar uma comparada com a fotossíntese, tá? A gente já tem outra videoaula que foi soltada logo após essa aqui no canal, que é sobre translocação de solutos orgânicos, que é basicamente produto da fotossíntese. Então eu recomendo, se você vai ver essa videoaula, vê a outra em seguida, porque daí tudo vai fazer sentido também. Primeira coisa que eu queria falar é que eu não vou conseguir trazer o ciclo aqui pra vocês e mostrando molécula por molécula, por motivos de eu não tenho uma lousa. O segundo motivo, basicamente, é que eu já tinha gravado essa parte também do vídeo, tinha dado inclusive meia hora pra eu editar. Eu gravei na faculdade, tudo na lousa fazendo, mas eu perdi o vídeo. Então, o que eu fiz? Eu resolvi transferir isso pro blog. Então lá no blog tem tudo, passo a passo, como que acontece. Que molécula que recebe que elétron, o que o elétron faz, o que a molécula faz quando ela recebe elétron, tudo detalhado. Então, recomendo vocês irem no blog, o link tá aqui embaixo. Fotossíntese é basicamente síntese de açúcar a partir de CO2, ATP e NADPH. A gente vai ver que essa síntese ela acontece de fato mesmo pelo ciclo de Calvin, que é a fase bioquímica da fotossíntese. Mas para que a fase bioquímica da fotossíntese aconteça, a gente precisa da fase fotoquímica. A fase fotoquímica da fotossíntese é a fase que precisa exclusivamente de luz. Isabela, você quer dizer que a bioquímica não precisa de luz? Não, não quero dizer isso. Eu quero dizer que a fase fotoquímica realmente não acontece sem luz. Mas a fase bioquímica, ela não depende diretamente desse recurso. O que eu quero dizer? A fase bioquímica, ela pega produtos da fase fotoquímica e utiliza. Se eu não tenho a fase fotoquímica por ausência de luz, eu não vou ter a bioquímica. Então, indiretamente, a fase bioquímica acaba necessitando também da luz. Então vamos lá, eu vou começar falando primeiro da onde que acontece esse processo. Na maioria das vezes esse processo da fotossíntese acontece no cloroplasto. Na verdade, em todas as vezes. A gente vai ver só que tem algumas modificações em plantas CAM, plantas C4, C3, que a gente já vai ver o que é. E basicamente acontece no cloroplasto. O cloroplasto é uma organela presente em tecidos vegetais. O cloroplasto tem dentro a molécula de clorofila, que é o que garante a coloração esverdeada para a planta. E essa molécula de clorofila, ela tá presente e ela é importantíssima para todo o processo da fotossíntese acontecer. Vamos entrar já na fase fotoquímica, que, como diz o nome, necessita de fóton, que é luz. Então, basicamente, a clorofila, que é a molécula que fica dentro do cloroplasto, ela absorve luz. E ela absorve vários comprimentos de onda de luz. Absorve de 420 a 490 nanômetros, que é a luz azul. E também absorve de 680 a 700 nanômetros, que é a luz vermelha. A gente vai ver agora a parte de fotossistema. Fotossistema são sistemas receptores de luz, como diz o nome. A gente sempre tem que buscar traduzir o nome da coisa, e a gente já vai entender boa parte do que acontece. Então, para eu pegar essa luz, que ela vai ser importante ali em seguida, eu preciso desse fotossistema. O fotossistema 1... ele tá acoplado com o 2, bonitinho, mas o fotossistema 1, a primeira molécula é a clorofila A. Do fotossistema 2, a primeira molécula é a clorofila B. Muda o radical. Da clorofila A, eu tenho no radical da molécula de clorofila um metil. Então, a mudança é basicamente essa. Depois o fotossistema vai sendo constituído, a gente tem antena, centro de reações, até que chega na parte de aprisionador. Aprisionador é a parte que realmente vai pegar o elétron, vai pegar, a gente vai entender isso mais pra frente, mas é onde vai ter o aprisionamento daquela energia. E isso se diferencia também nos fotossistemas. No fotossistema 1, eu tenho aprisionador P700, que vai conseguir pegar aí 700 nanômetros de luz, que é a luz vermelha, que a gente já tinha falado. E no fotossistema 2, a gente tem o P680, que pega 680 nanômetros, também uma luz vermelha. E aí, eu não vou explicar o ciclo, como eu disse, mas eu vou dar um geralzão pra vocês. Basicamente, os fotossistemas atuam meio que
pelo meu entendimento, mediando uma cadeia transportadora de elétrons. O que acontece basicamente é o fóton, que é a luz, vai provocar a fotólise da água. A fotólise da água é a quebra da água. Nesse caso específico, eu vou quebrar 2 moléculas de água. Quando eu quebro 2 moléculas de água, eu vou produzir 4 elétrons. E esses 4 elétrons, eles vão percorrer pela cadeia transportadora de elétrons, provocando bombeamento de prótons para o lúmen. E depois, esse bombeamento de prótons, ele é muito importante porque ele forma um gradiente de concentração que depois precisa ser, revertido. E é revertido por meio da enzima ATP sintase, que é basicamente o mesmo processo que a gente consegue ver na cadeia transportadora de elétrons nossa, de humanos, que a gente vê em bioquímica, que a gente estuda em bioquímica. Então, assim, resumidão, é isso. A gente tem uma parte da fase fotoquímica que é acíclica e uma parte que é cíclica. A cíclica é quase que o processo todo. A parte cíclica basicamente se dá quando, assim, o saldo da fase fotoquímica basicamente é produzir NADPH e produzir ATP. E chega um ponto que eu tô ganhando bastante elétrons, né? Porque são 4 elétrons, eu tô ganhando bastante elétron, mas por um acaso eu não tenho mais NAD pra reduzir. Não deu tempo de chegar um NAD pra eu reduzir em NADPH. Então o que acontece? O meu elétron, ele vai dar uma volta de novo na própria cadeia. Então ele tava aqui, vamos supor, ele tava aqui. E aí ele chegou aqui e não tem quem ele reduza. Ele não vai ficar aqui parado esperando. Ele vai dar uma volta na mesma cadeia e vai voltar pra cá. Quando ele voltar pra cá pela segunda vez, já vai ter um NAD oxidado aqui pra ele reduzir. Então, é isso. A parte cíclica é um elétron que volta pela cadeia toda. Então, como eu já tinha dito, o saldo nosso da etapa fotoquímica, a gente vai estar produzindo uma molécula de água. O oxigênio é o aceptor final da cadeia transportadora de elétrons, a gente sempre tem que lembrar isso, então no final eu formo água. Eu tenho 3 ATPs de saldo e 2 NADPH, que são NADs reduzidos. Agora, partindo para a fase bioquímica, a gente tem um conjunto de reações. A fase bioquímica é extremamente mais simples que a fase fotoquímica, vocês conseguem ver também no blog explicadinho. Mas basicamente o que eu tenho que ressaltar da fase bioquímica é a fase que vai formar o açúcar. Então realmente a fase de síntese do açúcar. Essa fase depende totalmente da fase anterior, que é a fase fotoquímica. E essa fase tem uma das principais enzimas da biosfera. A rubisco é uma enzima de carboxilação ou oxigenação, ou de um ou de outro. Carboxilação quando ela se liga ao CO2. Fazendo o ciclo de Calvin. Oxigenação quando ela se liga ao O2, fazendo ciclo C2 ou fotorrespiração. Ciclo C2 e ciclo de Calvin são ciclos opostos. Eles contrastam entre si. Por quê? Enquanto que o ciclo C2 libera CO2, o ciclo de Calvin precisa reter CO2 para transformar em açúcar. Então são ciclos totalmente diferentes. A rubisco tem afinidade tanto por CO2 quanto por O2. A afinidade dela é maior com o CO2, mas existem momentos que ela acaba se ligando com o O2 e fazendo um processo meio que a gente não quer, que a planta não quer, né? A gente não tem que querer nada. Então, a rubisco, ela constitui boa parte das proteínas que estão presentes nas folhas. Ela é muito importante para esse processo. Na verdade, sem ela, a gente não tem a fase bioquímica, a gente não tem o ciclo de Calvin. Vocês lembram que eu tinha falado que na fase fotoquímica eu produzo 3 ATPs e 2 NAD. E na fase bioquímica eu vou usar exatamente 3 ATPs e 2 NAD. Eu vou usar o que foi produzido na fase anterior. Contadinho, gente, sério, usa exatamente isso. E aí no final da fase bioquímica eu tenho um açúcar, geralmente sacarose, mas pode variar também. Agora sim, vamos falar das possíveis diferenças que a gente tem entre alguns tipos de planta. A gente tem 3 grupos de planta que a gente vai citar aqui hoje: C3, C4 e CAM. As plantas C3, elas realizam tanto a fotorrespiração, que é o ciclo C2, que é o contrário do ciclo de Calvin, e também realizam o ciclo de Calvin. Qual que é a diferença? Elas realizam mais o ciclo de Calvin do que a fotorrespiração. Justamente pela rubisco tem uma maior afinidade pelo CO2. Aí a gente tem as plantas que são C4.
As plantas C4, elas são geralmente gramíneas, elas são de climas tropicais, e elas apresentam uma diferença entre os cloroplastos que estão presentes no mesófilo, que eu vou dizer que é meio que o meião, assim, da planta, assim, bem chulamente é o meião da planta, e os cloroplastos que ficam em volta do feixe vascular, xilema e floema. Então, a anatomia de uma planta C4, ela é bem bonita de ver, porque assim, tem o mesófilo, no mesófilo tá contido o meu xilema e o meu floema, e em volta do meu vaso condutor, xilema e floema, eu tenho cloroplastos maiores, e os cloroplastos do mesófilo são menores. Essa diferença se dá porque, no cloroplasto do mesófilo, eu vou realizar a fase fotoquímica. Então, são cloroplastos menores, a gente vai ter a produção de CO2 nessa fase. E aí, quem vai guardar esse CO2 para depois a célula, o cloroplasto, lá da bainha do feixe vascular usar, é uma enzima que chama pepicase. A pepicase ela é uma enzima que consegue pegar CO2 e guardar em forma de malato ou aspartato. Posteriormente, esse malato ou aspartato é direcionado até as células da bainha do feixe vascular, que são essas células que apresentam cloroplasto grande e ficam em volta do feixe vascular. E lá é feita a fase bioquímica, que é a produção de açúcar, que é o ciclo de Calvin. Então, a gente tem uma diferença básica aqui. Na célula do mesófilo, no cloroplasto da célula do mesófilo, eu não tenho presença de rubisco, porque não tem por que eu ter rubisco lá se eu não for fazer a fase bioquímica lá. E na célula da bainha do feixe vascular, eu tenho a presença da rubisco, então eu consigo fazer a fase bioquímica. É importante essa fixação de CO2, porque às vezes pode acontecer da rubisco se ligar ao O2. Então, isso é uma estratégia para realmente usar CO2. A gente quer fazer o ciclo de Calvin, a gente não quer fazer a fotorrespiração. Depois que o malato ou o aspartato vai até a célula da bainha do feixe vascular e libera CO2, ele se torna um ácido C3, e ele volta lá para o mesófilo e é regenerado em pepicase. Então, a enzima volta a existir para fixar mais CO2, cada vez mais CO2. Então, a gente fala que a gente tem duas enzimas de carboxilação nas plantas C4, pepicase e rubisco. Então, duas enzimas. E a gente tem outras plantas que eu falei pra vocês, que são MEC ou CAM. Basicamente, a tradução é metabolismo ácido de crassuláceas, em português MEC, em inglês CAM. Essas plantas, elas estão acostumadas a ambientes desérticos ou áridos, e a célula do mesófilo dessas plantas apresenta a pepicase no citosol da célula, não tá no cloroplasto. E a rubisco, que é quem faz a fase bioquímica, tá no cloroplasto. A rubisco sempre tá no cloroplasto. Então, todo o processo acontece na célula do mesófilo. Aqui a gente não vai ter diferenciação. A gente não tem célula da bainha do feixe vascular e mesófilo. Na planta CAM, a gente tem tudo mesófilo, assim como na C3, tudo mesófilo. Na C3 eu não tenho pepicase, na CAM eu tenho. E eu tenho basicamente para fixar esse CO2. Então, a pepicase que tá no citosol pega CO2, fixa na forma de malato, exclusivamente malato, aqui a gente não tem aspartato. Esse malato depois vai para dentro do cloroplasto, libera CO2, a rubisco pega e realiza o processo do ciclo de Calvin, tá? Depois que o malato vai e libera CO2, a gente tem a constituição de uma molécula de piruvato. Então, de fotossíntese é isso, não é difícil. Juro pra vocês, lá no blog tá tudo bem explicadinho, não desistam de mim. Um dia eu então vou ter uma lousa enorme aqui atrás e eu vou explicar tudo pra vocês, mas infelizmente por enquanto eu não consigo. Agora falando um pouco de respiração celular, que esse vídeo já tá enorme. Respiração celular acontece pela mitocôndria, mas a gente sempre tem que lembrar que a glicólise, que é a quebra da glicose, acontece no citosol de uma célula, enquanto que o ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, e fosforilação oxidativa acontece na mitocôndria. Então, por que eu dei esse disclaimer, né? A gente tem uma relação bem próxima entre cloroplasto e mitocôndria. E eu deixei isso bem claro lá no post do blog. Enquanto que o cloroplasto, ele produz açúcar, a mitocôndria pega açúcar e quebra em ATP. Enquanto que o cloroplasto, para produzir o açúcar, precisa de ATP, a mitocôndria gera o ATP para ele. Então, é um ciclo. Um manda o produto pro outro e vai fazendo assim. Então, em alguns casos, as plantas realizam fermentação. E quando eu digo fermentação, eu digo sem envolvimento da mitocôndria. Porque a mitocôndria, basicamente, é uma organela que faz glicólise aeróbica.
A fermentação nas plantas acontece em casos de raízes que estão presentes em solos alagados, início da germinação de sementes muito grandes, rebrotamento de tubérculos e até mesmo em estresse hídrico e salínico. Outro fato importante da respiração celular de plantas é que a cadeia transportadora de elétrons das plantas é resistente a venenos respiratórios. Isso é muito importante porque, basicamente, quando a gente tem um inibidor da nossa cadeia transportadora de elétrons, a nossa cadeia inteira para. E das plantas não, elas têm enzimas transportadoras de elétrons adicionais, isso é muito positivo. As raízes respiram bastante, porque elas estão em crescimento contínuo, assim como as plantas em estágio inicial de vida, porque elas também têm que crescer muito. A folha também respira bem. E a gente consegue medir essa taxa respiratória pelo quociente respiratório, que é uma conta, mais uma vez eu não consigo trazer aqui pra vocês, por motivos óbvios de não ter uma lousa, como é que eu vou fazer uma conta aqui? Mas lá no blog tá bem explicadinho, tem a equação, a fórmula e eu fiz uma conta de exemplo. Tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, minha bateria tá acabando, então eu resolvi dar uma corridinha. No blog o conteúdo está completo pra vocês. Um beijão e até o próximo vídeo.